Boa noite, graça e paz sobre as nossas vidas, amém? Eu creio que o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é um tema muito oportuno, porque eu tenho procurado viver essa palavra, tenho conversado em casa, de vez em quando tenho que voltar nesse tema, porque nós vivemos numa sociedade, num mundo em que há um apelo muito grande em todos os sentidos do nosso corpo: audição, visão, olfato, paladar, tato, a nossa comunicação com esse mundo, através de nossos sentidos, tem sofrido uma interferência, um apelo muito forte da mídia, dos relacionamentos. E o tema que Deus colocou no meu coração está diretamente ligado aos nossos sentimentos, emoções e às nossas vontades. O tema que Deus colocou é deixando a ansiedade. A ansiedade, para muitos, tem sido considerado o mal deste século. Muitos colocam até como tema de debate este assunto. Existe até a pílula da ansiedade, seja um remédio farmacológico, fitoterápico, mas existe um remédiozinho para você tomar e se livrar da ansiedade. Tamanha aflição que o ser humano ele sofre com as pressões do dia a dia. E é interessante que Jesus, ele menciona que a forma de nós vermos as coisas, de nós vermos o mundo, vai determinar o nosso comportamento. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, diz a palavra. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como que a nossa forma de ver o mundo, as coisas, né, é de tamanha importância. E Jesus ele declara em Mateus, queria que você abrisse comigo, Mateus 6, versículo 25, justamente para nós não andarmos ansiosos com respeito à nossa vida. É interessante, como eu falei, o mundo propõe até uma pílula, um remédiozinho para combater a ansiedade. E Jesus, ele nos dá um caminho para nós deixarmos a ansiedade. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para que realmente a ansiedade ela não venha te dominar, não venha te vencer, não venha dirigir os teus passos? A ansiedade, escuta, a ansiedade ela é tão inútil, ela não serve para nada na nossa vida. A ansiedade ela é tão inútil porque ela não vai resolver o problema de amanhã e acaba nos enfraquecendo hoje. Não resolve nada, você fica ansioso, não vai resolver nada do teu amanhã. Mas, além de não resolver nada do teu amanhã, te traz um problema para o dia de hoje. Porque você fica aflito, fica nervoso, fica angustiado. Então você fica com dois problemas: o mal que você vai enfrentar no dia mesmo e um mal antecipado, porque está ansioso. Amém ou não amém? E é interessante essa passagem que eu queria ler com vocês. Como eu disse, eu tenho ruminado essa palavra, porque de vez em quando eu tenho que voltar nela. Agora mesmo no Chile eu fiquei bastante ansioso. Lívia não conseguiu embarcar com as crianças e tal, e eu tive que exercitar. Teve um determinado momento, o pessoal saiu para comer, para almoçar, eu quis ficar no hotel. Nem almocei naquele dia, entreguei meu almoço. Mas eu precisava desse tempo com o Senhor, para deixar a ansiedade do meu coração. E nós lutamos dia após dia contra esse mal, que é a ansiedade. Mateus 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, diz assim comigo, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Agora diz assim comigo, e todas estas coisas, vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele continua aqui no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Afinal, o que vem ser a ansiedade? O que é a ansiedade? Como eu posso identificar a ansiedade na minha vida? Se você for procurar no dicionário, nós vamos ver algumas definições de ansiedade. A ansiedade, ela tem ligação com o mal-estar físico. Até teu corpo sente. O mal-estar psíquico, tua mente, tua alma fica aflita, às vezes em estado até de agonia, diz o dicionário. Originada por um desejo veemente, impaciente, que gera falta de tranquilidade, perde a paz, perde a tranquilidade, fica com receio. O indivíduo chega ao ponto de ter uma expectativa, ele está esperando um perigo, ele está esperando algo ruim, e já começa a esperar algo que não é bom, e ele fica com a sensação, ele se julga indefeso, espera algo ruim, ele chega nesse extremo, ao ponto de esperar algo ruim, e que ninguém vai defendê-lo, se sente indefeso, ninguém vai julgar, ninguém vai lutar pela causa, pelo sonho, pelo desejo dele. E no original, quando a gente olha essa passagem aqui, e a gente vai no grego, acho muito interessante também a definição que está no grego. A ansiedade, né, no original grego, fala de estar preocupado, estar em alerta, receoso. Até então, está bem parecido com o dicionário. Mas ele traz dois significados interessantes. Fala que quem está ansioso está distraído, desfocado. Quem está ansioso está dividido. A sua força, a sua atenção, ela está dividida. Não está concentrada naquilo que é mais importante. Ele está distraído, perdeu o foco. E está dividido. Ele não concentra a sua fé, a sua força, a sua vida numa coisa só. Está dividido em partes. Ele fica dividido. E aquilo começa a angustiar a vida dele. O que eu acho interessante também aqui nessa passagem, você vai ver em Mateus 6 falando sobre isso, e você vai ver Lucas 12 falando sobre isso. Não tem como nós lermos a passagem de Mateus 6 e não procurarmos um complemento em Lucas 12, porque os evangelhos se complementam. Eles falam da mesma história às vezes, mas não tem como você olhar isoladamente. E eu acho interessante que logo no início de Mateus 6, 25, ele diz assim, por isso vos digo. Aí começa a falar da ansiedade. Mas diz assim comigo, por isso. Tem algo que vem antes, que originou esse conselho de Jesus. Em Lucas, ele fala assim, por isso eu vos advirto. Jesus já está falando de advertência, dando um alerta, mas ele diz,
por isso, apontando para uma raiz, apontando para um motivo, para uma causa que gera a ansiedade. Na verdade, se a gente quiser deixar a ansiedade, a gente precisa entender quais são as causas, quais são as raízes da ansiedade na vida de uma pessoa, no nosso dia a dia. A primeira delas, se você for avaliar o que Jesus está falando antes de Mateus 6, 25, ele começa a falar sobre acúmulos de tesouros na terra. Pessoas que começam a colocar seu coração na terra, nos valores terrenos, e começam a procurar acumular tesouros na terra em detrimento de tesouros no céu. Ele chega a concluir, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Aqui é uma raiz bem clara, que eu chamo de materialismo. O materialismo, o apego aos valores materiais. Mas quando eu falo de materialismo, não é só bens, que é a avareza, né? Apego aos bens, que é a avareza. Mas também eu falo de valores materiais, prazeres momentâneos, sonhos dessa terra. Isso tudo fala de materialismo, uma vida voltada para coisas terrenas, coisas da matéria, que um dia vai perecer, que um dia vai se acabar. Uma das raízes da ansiedade é o tal do materialismo. Como eu disse, Jesus, ele começou a falar de acúmulos de tesouros na terra. Depois ele começou a falar da visão. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem maus, e começa a dar uma advertência. E em seguida ele fala, é impossível nós servirmos a dois senhores, as riquezas e a Deus. E em Lucas tem aquela parábola clássica do homem que começa a acumular tesouros e começa a juntar para ele se regalar, para ele sentir prazer aqui nessa terra. E termina com a pergunta, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? E Jesus dá essa advertência. E logo em seguida, Jesus declara, por causa do materialismo, por causa de uma visão deturpada daquilo que é importante, daquilo que é eterno, daquilo que é passageiro, por isso, não acumulem tesouros nessa terra, em detrimento dos tesouros nos céus. Por isso, não tem como servir a dois senhores, as riquezas e a Deus. Por isso, não andeis ansiosos. Na verdade, o materialismo, ele rouba os valores eternos de nós. Nos impede até de herdar o reino dos céus. Como nós já ouvimos na palavra, a avareza, ela é uma modalidade de idolatria, porque nós estamos apegados e servindo aos bens. Nos impede, por conta da idolatria, de herdar o reino dos céus. A ambição, o materialismo nos leva para dívidas, rouba até o nosso contentamento, rouba a nossa paz e acaba nos oprimindo. E gera essa tal da ansiedade. Nós nos tornamos materialistas quando nós acreditamos em algumas mentiras que o mundo prega e o que o diabo também prega. Uma mentira que é clara, que o mundo prega e que muitas das vezes nós acreditamos, é que somos donos de tudo que possuímos. Isso é uma mentira. É uma mentira que muitas das vezes nós aceitamos como verdade. É o sofisma. Aceitamos como verdade. Achamos que aquilo que temos, nós somos proprietários, somos donos daquilo que está nas nossas mãos. E é interessante que a palavra diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Tudo vem dele. O teu carro veio dele. A tua casa veio dele. A tua família veio dele. Tudo se mantém por ele, porque é por meio dele. É ele que sustenta todas as coisas. O Deus que criou o universo, que sustenta o universo, ele sustenta a minha vida e a tua vida.
tudo é para glória dele, é para ele. Diz assim comigo: Jesus é dono e Senhor de tudo que eu possuo. Essa é a verdade que combate a mentira de que somos donos de tudo que possuímos. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você entende isso? Você crê nisso? Ao Senhor pertence a terra. Diz assim comigo: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Tudo que você vê na terra pertence ao Senhor. Ele é dono do universo. Ele é dono da tua vida. Ele é dono dos teus bens. Amém ou não amém? A gente precisa atentar para essa verdade. Se a gente não quiser ter uma vida materialista, uma vida voltada para isso, se a gente não quer ser refém dos valores materiais, nós precisamos entender que tudo pertence ao Senhor. Tudo vem dele. Tudo é por meio dele. Uma outra mentira relacionada ao materialismo é que a qualidade de vida, a felicidade, é sinônimo de possuir bens. Quanto mais eu possuo, mais eu tenho, eu sou feliz. Quanto mais eu tenho, eu sou bem-aventurado. Quanto mais eu tenho, eu sou próspero. Quanto mais eu tenho qualidade de vida. E aqui surge um problema sério, que é a falta de contentamento. Paulo chega a declarar: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes, satisfeitos, alegres. Conter. Contente fala de conter. Tem pessoas que estão vivendo sempre em função daquilo que não tem e não conseguem desfrutar aquilo que tem. Aí não consegue conter. Contente fala aquele que contém, consegue desfrutar aquilo que Deus deu para ele. Isso é uma mentira. Achar que a qualidade de vida e a felicidade está relacionado àquilo que você possui. Quantos estão correndo atrás do vento? É interessante que ele diz que todas estas coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas, às vezes a gente fala assim: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A palavra não diz isso. A palavra diz todas estas coisas. Que estas coisas? Quais eram as preocupações deles? Comer e se vestir. É isso que ele está garantindo. Tendo que comer, tendo que vestir. Por isso que a palavra diz, o salmista declara que eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus sempre vai prover o que comer. E sempre Deus vai cuidar do teu corpo, do que você vai vestir. Tem alguém aqui que está sem roupa? Tem alguém aqui que está sem alimento? Ou será que a palavra de Deus ela é falha? Será que a palavra de Deus ela não se cumpre cabalmente? Mas como a gente não quer só isso, a gente começa a se voltar para mais, para mais, para mais. E começamos a nos atribular e a tal da ansiedade vem no nosso coração. Olha o que diz a palavra em Lucas 12:15. Se puder projetar, a palavra diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Eu disse que é uma mentira, né? Qualidade de vida se está relacionada àquilo que você possui. A palavra diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Amém ou não amém? O amém está fraco. Amém ou não amém? Você precisa crer nisso.
Você precisa pegar essa palavra e botar no teu coração. Fincar ela no teu coração. A falta de contentamento é o problema que nos deixa inquietos, buscando as demais coisas, vivendo em função das demais coisas. O materialismo também, ele tem mais uma mentira. Falei de 2 mentiras. E tem mais uma mentira, que podemos usar ao nosso modo, aquilo que possuímos. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Tudo que nós possuímos é para a glória dele. Tudo aquilo que está em nossas mãos não deve ser utilizado de qualquer maneira, não deve ser utilizado simplesmente para o nosso bel prazer, mas para ser realizada a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Se Deus te deu uma casa, é que Ele quer realizar a vontade dEle na tua vida, através da casa que Ele te deu. Se Ele te deu um carro, Ele quer usar esse carro. Se Ele te deu uma família, Ele quer usar a sua família para o propósito dEle. Amém ou não amém? Tudo que possuímos, tudo que vier às nossas mãos, é para a glória exclusiva de Deus. Uma das raízes da ansiedade é o materialismo. Os valores materiais. A busca incessante, incansável pelos valores materiais. Aí o que acontece? A pessoa fica refém disso. E aquela definição de ansiedade que diz que é estar dividido, que diz que é estar distraído, a pessoa ela perde o foco e começa a viver em função de ter. E quando eu falo de valores materiais, eu repito, não são só bens que eu estou falando. A pessoa pode viver em função de ter uma família. Ah, mas ainda não casei, não tenho minha família. E ela fica refém disso. Fica refém. Porque um dia também a família vai perecer, vai acabar. Ela não vai manter a família dela eternamente. Um dia vai acabar. Um sonho de faculdade, um emprego, tudo isso um dia vai passar. Mas se nós ficarmos refém daquilo que nós não temos, nós não iremos desfrutar aquilo que nós temos. Vamos ter uma vida infeliz. Diz assim comigo: o materialismo é uma das causas da ansiedade. É uma das raízes. A segunda raiz, a segunda causa, está lá no versículo 30. Queria que vocês acompanhassem agora Mateus, capítulo 6, que nós estávamos lendo, no versículo 30. Depois de Jesus falar sobre as aves e falar sobre as ervas do campo, ele diz assim no versículo 30, lá no finalzinho: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A segunda raiz que eu quero comentar é o medo, é a falta de fé, é a perda da visão de quem nós somos em Deus, é a perda da visão de quem é Deus para nós. É o medo, é a falta de fé. Lá em Hebreus declara: todavia, o meu justo viverá da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Jesus deixa claro que a falta de fé era um dos fatores de inquietação dos discípulos. A falta de revelação do valor que nós temos para Deus. Ele faz uma comparação com as aves, com os lírios do campo, para que os discípulos pudessem ter uma noção de quanto eles eram valiosos para Deus. Porque se Deus cuida de uma ave, se Deus cuida de uma erva do campo, Ele diz: não é mais valiosa a vossa vida? Será que Deus não vai cuidar de você e não vai cuidar de mim? E Ele diz aqui: não é a vida mais do que o alimento?
Não é o corpo mais do que as vestimentas, mais do que as vestes? Deus é o meu Pai, Deus é o teu Pai. Se você é filho de Deus, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então diz assim para o teu irmão, diz a pessoa que está ao teu lado, Deus é teu Pai. Ele cuida de você. Vira para a pessoa que está do outro lado, diz assim, Deus é teu Pai. Ele cuida de você. Você precisa tomar posse disso. Se Deus cuida das aves que não semeiam, não colhem, não trabalham, o que será de nós? Será que você não sabe qual é o valor que você tem para Deus? Será que Deus enviou seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz, para agora você ficar entregue ao acaso? Será que Ele não vai cuidar das tuas necessidades? Será que Ele não vai cuidar dos teus sonhos, dos teus planos, da tua vida, daquilo que você precisa? O medo é um tipo de prisão. Muitos são refém do medo e vivem uma vida de ansiedade. 1 João 4,18 declara que o perfeito amor, Jesus, perfeito amor, lança fora todo medo. Ele lança fora. Ele tira da tua vida todo o medo e quebra toda a cadeia. Mas você precisa tomar posse. Você precisa exercitar a tua fé. Nós precisamos entender qual é o valor que nós temos para Deus. Ele também deixa claro que nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida, por mais que queiramos fazer algo. Lê comigo aí, no versículo 26, 27. Ele diz assim, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, no final do versículo 26. Aí ele diz que o Pai Celeste as sustenta. Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais ansioso que você seja, querendo ter o controle de tudo, diga-se de passagem, eu luto muito com isso. Eu gosto de ter tudo planejado. Lívia me conhece, gosto de ter tudo organizado, planejado. E quando às vezes foge daquilo que você planeja, daquilo que você programou, às vezes eu tenho dificuldade de lidar com isso. Tenho dificuldade. Programei tudo direitinho, e não aconteceu. Aquilo me trata como se eu tivesse o controle da minha vida. Aí Deus traz à memória essa palavra aqui, ó. Você pode acrescentar um côvado. Sabe o que é um côvado? É uma medida aqui, ó, do cotovelo até aqui, o maior dedo da sua mão. Isso aqui que é um côvado. 50 centímetros mais ou menos aqui. Depende do tamanho do braço, né? Meu braço aqui tem quase 1 metro. Mas é em torno de 50 centímetros. Será que você pode acrescentar meio metro no curso da sua vida? Por mais ansioso, por mais que você trabalhe, por mais que você faça, aconteça, você tem condições de acrescentar 50 centímetros de tempo, de algo na sua vida? Quantos tem aqui? Tem? As crianças levantaram logo, né? Correspondendo ao pregador. Mas será que a gente tem condições de acrescentar algo, um côvado que seja ao curso da nossa vida? Nós não temos, amados. Não estou querendo dizer que você tem que ficar de braços cruzados de forma passiva. Não é isso. Mas você precisa deixar a sua inquietação, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele tem o controle, Ele governa tudo e todos. Amém ou não amém? Ele que governa a tua vida. Nós não temos condições de acrescentar nada.
na nossa vida. Pelo contrário, muitas das vezes a gente atrapalha. Na maioria das vezes a gente atrapalha. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Só que a gente entrega e fica segurando. Aí quando alguma coisa dá errado, a gente quer tentar fazer do nosso jeito. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor. Quando é que eu largo isso aqui? Confia nele, e o mais Ele fará. A gente precisa confiar no Senhor. Confiar na intenção do Senhor. Por mais que a gente esteja sofrendo. Se eu não me engano, foi Jamê que falou isso. E eu gravei isso para mim. Eu posso até não entender os planos de Deus. Eu posso até não entender o que está acontecendo, os caminhos do Senhor. Mas eu confio na sua intenção. Pensamentos de paz e não de mal. É o que Ele tem a respeito de nós. Para alcançar o fim que desejamos. Diz assim comigo: eu não posso ter o controle da minha vida. Diz assim: eu não quero ter o controle algum sobre a minha vida. É o Pai que sustenta. Ele disse aqui no versículo 26, o Pai Celeste sustenta as aves. E vós não valeis mais do que as aves, diz o Senhor? Será que Ele não vai sustentar a tua vida com a sua destra fiel? A solução, queridos, é voltarmos para a prioridade. Se você quer deixar a ansiedade, você precisa voltar para a prioridade da tua vida. Se você quer abandonar uma vida voltada para valores materiais, uma vida refém do medo, que está gerando essa ansiedade no teu coração, você precisa voltar para aquilo que é prioridade. A ansiedade te deixa dividido. A ansiedade te deixa desfocado. A ansiedade nos deixa realmente fora do propósito de Deus. Versículo 32, acompanha comigo. Olha o que ele diz aqui. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele está querendo dizer o seguinte: não anda de forma inquieta, não se entrega às inquietações, não fica refém dessas coisas, porque são os gentios, são os incrédulos, aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não têm a palavra, aqueles que não têm a igreja, que vivem dessa forma, refém do medo, ansiosos. E ele dá a solução. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós precisamos parar de confiar na nossa justiça. Precisamos buscar o reino. Nós cantamos muitas canções falando do reino de Deus. Precisamos buscar o governo dele sobre nós. Precisamos deixar ele conduzir novamente a nossa vida. Precisamos devolver a nossa vida para Ele, porque muitas das vezes nós entregamos a nossa vida para o Senhor um dia, e tomamos ela de volta. Parece que nós ficamos brigando com Ele, e queremos decidir por Ele. Precisamos nos humilhar, e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, como diz 1 Pedro 5, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Buscar em primeiro lugar, prioridade. Primeiro lugar. Será que o reino de Deus tem a prioridade na tua vida? Será que Jesus é o centro da tua vida? Será que os valores eternos, como nós ministramos aqui na ceia, os valores eternos que dirigem os teus passos, as coisas lá do alto, ou são as coisas lá da terra? Tem um livro que fala águia ou galinha. A águia está buscando as coisas lá do alto. A galinha fica aqui, ó, ciscando na terra. Vai dar até um voo, mas dá um voo baixinho.
e não consegue voar? Você quer ter uma vida de águia ou galinha? Faz uma última pergunta para o teu irmão. Diz assim para ele, você quer ser águia ou galinha? Ninguém quer ser galinha. Todo mundo quer ser águia. Porque Deus te chamou para ser águia. Deus te criou para ser águia. Para viver altaneiramente. Para viver nas alturas. Buscando as coisas lá do alto. Mas por que muitas das vezes nós nos comportamos como a galinha? Buscando as coisas da terra, ciscando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça dele é 1000 vezes melhor do que a nossa. A nossa justiça não serve para nada. É como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o pano que ficava no leproso. Quando tirava aquele pano, não servia para nada. A nossa justiça é isso. Não serve para nada. Justiça própria. Quem anda na sua própria justiça está andando com uma atitude carnal. Na independência de Deus. E ele diz, são os gentios que procuram estas coisas. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem a fé, quem não tem a palavra, que anda dessa forma. E ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender que a cada dia basta o seu próprio mal. Vamos lá, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, seus problemas, suas dificuldades. Portanto, basta o dia, o seu próprio mal. Já basta o mal de hoje, dia de hoje. Para que se inquietar com o mal de amanhã? O mal que ele fala aqui, fala de muitas coisas, muitos afazeres, preocupações. Para quê? Não vale a pena se inquietar com o dia de amanhã. Eu queria que nós avaliássemos se a nossa ansiedade está pautada numa falta de fé ou numa visão materialista, terrena, que tem afetado até, muitas das vezes, nosso relacionamento com Deus e a nossa busca prioritária do seu reino, da sua justiça em nossas vidas. Para finalizar, eu queria mencionar Filipenses 4. Se pudesse projetar Filipenses 4, 6, 7. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Diz assim comigo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Põe-se de pé em nome de Jesus.